Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui nesta tarde de segunda-feira, através das ondas do canal Educação, onde a gente começa mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças. E a disciplina é Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Dia 19 de agosto, eu estava conversando aqui ali no centro de comando sobre hoje é dia de quê? E hoje, 19 de agosto, é dia de... Aliás, 15 de agosto, hoje é dia do solteiro, olha só. Dia do solteiro, dia da gestante, hoje também, né, da grávida. Hoje é dia do angioplasta, a especialidade médica que cuida das... alguma coisa cardiovascular. Eu não estou lembrado agora direitinho, não. Mas é isso, angioplastia. Hoje é dia do angioplasta, né? 15 de agosto. Beleza? Tudo bem, minha gente? Estamos no ar, estou diretamente aqui do Estúdio 7. Nós vamos juntos aqui agora das 15 horas até as 16 horas. Beleza, minha gente? Tudo bem? Diretor, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Câmbio. Muito bem. Hoje vamos tratar, na nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar, de empresas familiares e suas contribuições para a economia local. E sempre entendendo que essas empresas familiares podem ser interessantes alternativas de trabalho para vocês enquanto futuros técnicos em finanças. Ficou claro, minha gente? Estou olhando aqui pelo chat e vendo os polos conectados conosco. Temos aqui Francinópolis, boa tarde, boa tarde. Tem 2 canais ligados em Francinópolis. Joca Marques, boa tarde, boa tarde. O povo de Parnaíba, Queimada Nova. Ribeira do Piauí, boa tarde. Câmbio. Ok, minha gente? Tudo bem? Beleza? Vamos adiante. Joca... Peraí, deixa eu ver aqui. Boa tarde. Turma de Joca Marques, Piauí. Né? Joca Marques fica perto de Luzilândia e fica na região dos Cocais, né? Como vocês estavam dizendo aqui mais cedo no chat do IPTV, na aula com o mestre Rafael. Câmbio. Temos também aqui acompanhando a nossa aula a Lafayette, da equipe da Seduc. Boa tarde, querida. Câmbio. Temos aqui o VR Blazer. Boa tarde, bem-vindo. E Sandra Mota, tu estava de férias, era? Olha aí, Sandra Mota de férias, voltando aqui para o batente, né? Muito bem, estamos juntos. Deve ter raiado muito, gasto muito dinheiro. É isso aí. Um dia, diretor, os humilhados serão exaltados, não é? Vamos adiante. Muito bem, sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos aqui até às 16 horas. Diretor, bote aqui na tela a cartelinha da hora de praticar, por favor. A gente vai... Oi? Mas a gente faz no começo da aula e no final, só no final, né? Beleza. Tá bacana. Então, vamos adiante. Tá aqui. Vamos juntos. Deixa eu ir adiante aqui. Parará. Tá aqui. O objetivo de aprendizagem. Minha gente, vamos reconhecer as características
e a importância das empresas familiares na realidade local, ok? Esse é o tópico que nós vamos mastigar na nossa aula de hoje, tá bom? Vamos adiante. Muito bem. Vejam só, Adachi, esse autor estudioso deste assunto, ele vai dizer que empresas familiares expõem, o Adachi, esse autor, expõe que as empresas, elas são caracterizadas por serem entidades com personalidade diferente e independente dos seus proprietários administradores. Por isso, podem ter direitos e obrigações próprios. Aqui, a gente vai fazer uma diferenciação, né? Deixa eu usar aqui um marca-texto azulzinho, entre a separação que existe entre a pessoa física. Só um minuto, deixa eu destacar aqui. Entre a pessoa física e a jurídica. Faz-se necessária. Ok? Aqui, essa separação, essa diferença aqui. Beleza? Por que isso acontece? E me lembro demais. Pode voltar a imagem aqui para mim, diretor, por favor. Na época da pandemia, o bicho pegou, né? Você tinha medidas necessárias de distanciamento social entre as pessoas, houve a necessidade de um fechamento parcial dos mercados, fora algumas atividades tidas como essenciais, como supermercados e mercadinhos que faziam vendas de produtos para as pessoas, né? Consumo básico de alimentação, higiene e limpeza. Também se mantiveram abertas as farmácias, né? Mas outras atividades econômicas, elas, por decretos estaduais e até municipais, tiveram que se manter fechadas. Nesse meio tempo, percebam, há um esfriamento da atividade econômica, né? Diretor, você pode abrir um link aí no navegador para a gente compartilhar na tela? E aí você poderia procurar PIB de 2020. PIB de 2020, acho que é isso. PIB de 2020. Você procura no navegador, aí você abre aí para compartilhar aqui na tela para a gente mostrar algumas notícias sobre este momento que eu estou falando aqui para a galera. E isso porque é PIB do ano de 2020. Ok? É a notícia. Isso. Certo? Aí tu abre aí, vai ter aí vão ter vários links aí direcionados para esse assunto, aí a gente escolhe aqui qual a gente conecta. Então vejam só, por que eu estou dizendo isso? Porque houve um impacto negativo muito forte na atividade econômica. A necessidade era de reduzir o risco de transmissão do coronavírus e reduzir, obviamente, as contaminações e pessoas que estavam precisando de atendimento de urgência nos hospitais, porque a capacidade de contaminação das pessoas estava muito maior do que a oferta de leitos de hospitais disponíveis para atender essas pessoas. Então, essa foi uma medida, sim, emergencial de alta importância nesse contexto. O detalhe é que essa medida de saúde pública, ela, obviamente, ela ia gerar efeitos negativos na atividade econômica. E não tinha jeito. Era o que precisava ser feito, já que naquele momento ainda não haviam vacinas desenvolvidas para poder gerar a imunização da população e para que esses impactos do coronavírus fossem reduzidos, como eles são agora,
com um percentual expressivo da população vacinados, percebam que a gente precisa de bem menos, a gente tem uma pressão muito menor de pessoas em relação a leitos, pessoas precisando de atendimento e leitos disponíveis. A gente não tem mais aquele caos que a gente tinha naquele momento. Entendem? Mas, voltando aqui para a economia, isso naturalmente gerou um impacto grande na economia. As empresas tiveram uma queda nos seus faturamentos. Muitas empresas quebraram nesse momento. Muitas empresas demitiram funcionários nesses momentos. Algumas sobreviveram. E eu digo isso porque alguns colegas que eu tenho que são empresários chegavam recorrendo e perguntando e pedindo, Fernando, e aí, como é que é? O que é que vai acontecer? Sacam? E teve gente que chegava para mim dizendo assim, Fernando, eu vou ter que... eu estou aqui no modo... na luz vermelha acesa. Se eu tiver de quebrar, eu quebro a pessoa jurídica para salvar a pessoa física. Tinha gente que estava nesse estágio aí de preocupação, sacam? Porque a queda no volume, ninguém esperava isso. Então, a queda no volume de negócios, ela naturalmente levou muitas empresas não conseguiram sobreviver a isso. E aí vem dessa separação que eu estou dizendo aqui no slide, né? Essa separaçãozinha que diz assim, diretor, aí você abre o site com a notícia, viu? E aí a gente vai ter aí essa diferença que eu estou dizendo aqui no slide, não é? De separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Porque esse é um dos pontos importantes a destacar, né? Tem muitas empresas que ocorrem e que caem nessa armadilha de tratarem como se fossem a mesma coisa. Você vai tirando como empresário, tirando grana do caixa da empresa para manter o seu padrão de vida pessoal, e depois, quando as necessidades da empresa chegam, ela não tem caixa para atender essas obrigações. Pode botar, por favor, diretor, pode botar, pode compartilhar aqui na tela e pode compartilhar pela galera. Olha aí, no ano de 2020, isso aí é um resultado das medidas econômicas naturais e que deveriam ter sido adotadas de fato, né? O PIB despenca 4,1%, ou seja, a gente caiu 4,1% negativo no ano de 2020. Foi o maior tombo desde o início da série histórica, que é medida pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso foi iniciado a partir de 96, essa medida. O PIB per capita também teve uma queda muito forte de 4,8%. O que é o PIB per capita? É tudo que é produzido pela economia brasileira dividido por cabeça, dividido pela população brasileira, que pelo próprio IBGE está estimada em cerca de 213 milhões de pessoas. Aí a gente vai ter um PIB per capita, é o PIB dividido por cabeça aqui no Brasil. Esse deu uma queda também de 4,8%. Apenas a agropecuária cresceu no período, né? Por que ela cresceu? Porque durante o ano 2020 e 2021, o dólar sempre esteve muito mais alto do que R$5. Nesse sentido, quem produz produto nacional e vende para o exterior, lucra muito. O pessoal vende cada dólar faturado no exterior, quando você troca aqui no Brasil, você troca por mais de R$5. Então, houve um faturamento muito grande, a pecuária cresceu bastante. Lembre-se, meus caros futuros técnicos em finanças, vocês precisam estar ligados nessas coisas para montar esses cenários na cabeça de vocês, porque vocês vão ajudar nas empresas, os tomadores de decisão. Nesses momentos, lembrem-se que no final de 2019, na China, houve uma gripe suína. Eles tiveram que sacrificar muitos suínos lá que alimentam a população.
eles tiveram que aumentar as compras externas, e uma delas foi de carne bovina e suína aqui no Brasil. Ou seja, o pessoal do agro, da agropecuária, acabou aumentando muito as suas vendas para o exterior. Por isso que apenas a agropecuária cresceu. Percebam que só nessa faixinha aí, que eu estou dizendo, de apenas a agropecuária cresceu, olha o tanto de coisa que eu já estou dizendo aqui para vocês, né? De motivações, o que aconteceu, por que é que subiu. E, ao mesmo tempo, a indústria recuou naturalmente com a queda, né? Com o distanciamento social, o fechamento parcial dos mercados, houve uma redução da produção. Um outro fator ajuda a fazer com que a indústria recue, é que a Covid ela afetou inicialmente a China, que é grande abastecedora de insumos para cadeias produtivas no mundo inteiro. Muita coisa na China é produzida e exportada para o restante do mundo. E eu estou falando de componentes da indústria. Vou dar um exemplo do porquê que a indústria recuou. Várias empresas automobilísticas tiveram que parar as suas produções porque faltavam peças que eram produzidas lá na China. E a China parou o seu mercado, para de abastecer. Essas empresas, sem esses equipamentos, sem esses insumos, não tem como montar carros. Então, e aí eu estou só falando de indústria automobilística, porque ela se conecta com várias outras cadeias produtivas. Então, se a indústria automobilística cai o seu funcionamento, também cai a indústria de autopeças, cai a indústria de tintas, cai a indústria de siderúrgica e de pneus e de tudo mais. Então, a indústria cai. Também o setor de serviços teve uma queda de 4,5%. Por que isso acontece? Porque com o distanciamento social, os salões de beleza tiveram que fechar suas portas durante um tempo, porque você vai ter aí os atendimentos presenciais tiveram que fechar durante um tempo, as consultas médicas ou de outros profissionais liberais, teve que haver uma readequação de alguns serviços funcionando, né, de forma remota. Ok? Quando a gente junta tudo isso, nós temos aqui uma economia de queda de 4,1% em 2020. E aí eu disse para vocês, teve um colega meu que trabalha com aluguéis de carro e estava me falando do drama dele, né? De que houve queda no crédito, né? Ele tinha um crédito disponível com o banco reduziu a linha de crédito. Por quê? Porque o risco dele acessar o crédito, pode voltar aqui para mim, diretor, por favor. O risco dele assumir um crédito num momento de crise como esse era muito alto e uma possibilidade grande de ele pegar emprestado e de ficar inadimplente. Então, os bancos, por medida de segurança, né, em algumas modalidades de crédito, cortaram. E aí o empresário ficou ali sem ter fluxo de caixa para poder gerenciar os seus negócios. O outro chegou e disse, Fernando, se tiver de sacrificar alguém, sacrifico a pessoa jurídica, né, vendo a empresa, liquido ela, pego essa grana, liquido todos os meus passivos que tiver e vou salvar a pessoa física. Ou seja, ele ia pegar esse patrimônio da empresa, depois de fechar todas as obrigações, iria incorporar o patrimônio pessoal dele para tentar depois ganhar tempo e pensar no que empreender, no que investir para continuar empreendendo depois da tempestade dessa grande crise econômica. Então, existe essa necessidade de separar pessoa física e pessoa jurídica nesse contexto de empresas familiares. Mas isso nem sempre acontece. Ok? Tem um princípio muito comum que diz assim, empresa pobre e dono rico. É quando não há essa separação entre o PJ e o PF, a pessoa física e a pessoa jurídica, e o dono vai usando a grana do caixa da empresa, vai custeando o seu alto padrão de vida e, de repente, a empresa fica asfixiada, sem grana no caixa, entre dificuldades financeiras e o caba raiando de carro importado, raiando viajando, né? Luxando e tudo mais. Pode acontecer. Só que
essa fonte de recursos, ela seca, né? E aí é uma consequência. Quebra a pessoa jurídica, vai quebrar também a pessoa física. Uma questão de tempo, tá bom? Beleza, minha gente? Tudo bem? Ok? Então, as empresas têm isso. A economia tem ciclos de alta, ciclos de baixa, e a empresa precisa estar preparada para isso. Por isso a necessidade de uma empresa, mesmo sendo familiar, ela profissionalize a sua gestão, para que ela tenha capacidade de ultrapassar esses momentos de grande dificuldade, né, de forma razoavelmente adequada. Tá bom? Beleza, minha gente? Ficou claro, meus caros futuros técnicos em finanças? Olha o giro que a gente precisa fazer para entender o mercado, até porque a gente não pode nadar contra a maré do mercado. A gente precisa se encaixar ou encaixar os nossos objetivos, as nossas metas, as nossas estratégias dentro do cenário que o mercado se apresenta para a gente. Não tem choro, não tem vela. Ou a gente encaixa a nossa estratégia dentro do cenário do mercado, ou então ele vai nos engolir. Um termo do surf é que ou a gente se encaixa para surfar na onda, ou a gente vai tomar um caldo da onda. O caldo é quando a onda quebra em cima da gente e você começa a dar cambalhota lá dentro do mar e é água com sal nos olhos e você bebe água, a água entra pelo nariz, pelo ouvido e o negócio é brabo. Tá bom? Beleza? Diretor, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela. Cadê o povo do IPTV, minha gente? Câmbio, câmbio. Cadê vocês? Boa tarde, boa tarde. Muito bem. Então, é importante essa separação que existe entre pessoa física e jurídica. É necessária, especialmente quando se trata de empresas familiares, já que nelas deve ser clara a distinção entre empresa e o seu proprietário, para que a gestão possa ser bem efetuada, para que a gestão dos negócios ela consiga ser viável do ponto de vista econômico. Ok, Francinópolis? Ok, Joca Marques, Parnaíba, Queimada Nova e Ribeira do Piauí. Câmbio, câmbio. Mestres presenciais, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para se conectar conosco aqui, dizendo seus respectivos nomes, mestres presenciais aqui pelo IPTV, e também compartilhando o nome da galera aí que está acompanhando a gente nesta tarde de segunda-feira, 15 de agosto do ano de 2022, dia do solteiro, dia da gestante também. Vamos adiante. Minha gente, já a família, de acordo com o autor Adachi, aqui vamos dizer assim, é o conceito que o Adachi vai dar para a economia, um conceito teórico aqui, no sentido mais estrito, é um casal e seus descendentes. Num plano seria o inicial conceito de família, amplo, são incluídas pessoas com vínculos sanguíneos ou com vínculos jurídicos, como, por exemplo, casamento, e uma partilha de bens, sendo essas pessoas denominadas parentes, pode acontecer também. Isso aqui é um conceito, de acordo com a Adachi, de família, do ponto de vista dos negócios que envolvem uma empresa familiar. Da união desses conceitos, tem-se que a empresa familiar é toda organização na qual, destacada em amarelo, uma ou poucas famílias concentram o poder de decisão envolvendo o controle da sociedade, essa aqui da sociedade empresarial, entendam, e que eventualmente participam da gestão. É nesse contexto desse slide que a gente tem, e vale a pena a gente fazer esse destaque, a gente vai ter as empresas de capital fechado. Empresas de capital fechado são as empresas familiares. Eu puxei a seta para cá para economizar espaço. Empresas familiares são capital fechado.
E nós temos as empresas, né? Deixa eu mudar aqui a rota desse slide para me ganhar mais espaço. Só um minuto. Deixe-me aqui. Capital fechado. Aqui, empresas familiares. E nós vamos ter também uma outra denominação de capital aberto. Empresas de capital aberto são empresas que negociam suas ações na Bolsa de Valores, né? Na Bolsa de Valores, que tem ações na Bolsa de Valores. Ok? Por exemplo, uma empresa de capital fechado, ela tem aí as ações dos proprietários, as cotas dos proprietários dentro do... Por capital, entendam o capital social de uma empresa. Ele pode ser fechado ou esse capital pode ser aberto. Ele é fechado quando o capital social circula, os proprietários desse capital social, eles são de um grupo identificado, né? Por exemplo, por uma família. Vou dar um exemplo aqui. O grupo Claudino, a gente sabe que as empresas, Paraíba, que trabalha no varejo, a gente sabe que a construtora Sucesso, que trabalha na construção civil, o grupo Claudino tem empresas de publicidade, sacam? Tem empresas em várias atividades, cria gado, tem fazenda que cria gado para corte, para o frigorífico, entendem? Então a gente vai ter aí o grupo, mas vejam, os proprietários dessa empresa, capital fechado, né? As pessoas vinculadas, ligadas ao grupo Claudino, a família Claudino. Sacaram? É uma empresa de capital fechado. A gente tem aqui uma outra, as empresas, por exemplo, as emissoras de TV aqui no estado do Piauí, também são empresas de capital fechado. A gente identifica quem são as famílias que são donas dessas empresas, que são empresas familiares. Um exemplo de empresa de capital aberto, vejam, é a empresa que parte do capital social dela está sendo negociada nas bolsas de valores. Ações, não é? Qualquer pessoa que tenha uma conta numa corretora e queira se tornar coproprietária nessa empresa, pode ser. Ok? Aí vira acionista da empresa, compra ações lá. Ok? Obviamente, seu poder dentro da empresa depende do seu capital disponível que você tem para investir, né? E da cota, né? Da proporção de ações que você vai ter. Por exemplo, eu tenho ações da Magazine Luiza. Eu tenho ações da Marco Polo, é uma empresa que faz chassi de ônibus, de caminhões e de tudo mais. Então, vejam, essas empresas são de capital aberto porque parte do capital elas abriram para são cotas, né? São parcelas do capital social delas, que elas colocam no mercado de ações para quem queira comprar essas ações, investir nessas empresas. É isso. E elas são aí de capital aberto. Aqui no Piauí, eu não conheço empresa que tem aqui no Piauí que tem ações sendo negociadas na Bolsa. Não conheço, ou seja, todas têm capital fechado. Pode ampliar aqui, diretor, a imagem para mim. E é interessante isso, porque vejam, empresas de auditoria, elas precisam ser certificadas para poder auditar a empresa de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa. Nisso, aqui a gente vai ter, até onde eu soube, a última informação que eu tinha, Teresina tinha 3 escritórios de contabilidade certificados para auditar empresas de capital aberto, com ações na Bolsa. Apenas 3 escritórios de contabilidade aqui tinham isso. Não sei se ampliou ou se reduziu, não sei. Ou seja, se essas empresas vão auditar empresa de capital aberto,
elas não teriam clientes aqui em Teresina ou no Piauí. Os clientes delas seriam em outros lugares, porque aqui a gente ainda não tem empresas com ações negociadas na Bolsa. Não temos grupos empresariais ainda que tenham aberto suas ações na Bolsa, para que outros investidores interessados possam nelas investir. Tá bom? Beleza, minha gente? Ok. Então, essa é uma linha de corte importante para a gente fazer aqui na aula. Ok, VR Blazer, câmbio, boa tarde. Diretor, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor? Então, vejam só, né? Nós temos aqui essa diferenciação de capital fechado, capital aberto e as empresas familiares aqui, né? Elas vão ter capital fechado. É óbvio que vão ter empresas também que são familiares, elas abrem o capital e essas famílias continuam concentrando poder também no controle da sociedade empresarial, da gestão. Né? Acontece também. Não é que esse esqueminha conceitual que eu mostrei aí, não é que ele é estático, ele é dinâmico. Eu posso ter uma empresa de capital fechado e empresa de capital aberto com uma família exercendo ainda as tomadas de decisões na gestão, mas a gente pode ter também um capital aberto onde há um completo divórcio entre a propriedade e a gestão. Quem tem a gestão não tem nada a ver com os proprietários, certo? É um grupo de executivos que tomam todas as decisões, são apenas profissionais e os acionistas são pulverizados. De repente é a Sandra Motors, sou eu, né? É todo mundo que tem ações dessa empresa, mas que não participa da gestão. Tá bom? Vamos adiante. Meus caros futuros técnicos e técnicas em finanças, vejam, tais empresas, as familiares, claro, né? Tais empresas, elas surgem da ideia de um empreendedor, né? Que na maioria das vezes é alguém mais audacioso, alguém que tem esse perfil, essa visão de negócios, que visa colocar suas ideias em prática, e normalmente esse ente ele vai buscar na família o apoio para tocar o negócio. Aí, nessa parte aqui, eu quero fazer uma provocação. Vejam, meus caros futuros técnicos em finanças, esse aspecto que eu estou destacando aqui em azul pode ser uma barreira à entrada de vocês para atuarem nas empresas. Porque, vejam, uma empresa que tem uma visão muito fechada, ela vai priorizar contratar familiares e ao invés de profissionalizar a gestão. Aí, de repente, você vai deixar de contratar um profissional da área de finanças, pode acontecer, né? Para, sei lá, empregar alguém da família, entendem? Essa aqui é uma barreira que precisa avançar. Aí é uma questão... Adriana Souza, boa tarde, seja bem-vinda. Essa é uma realidade que ela é fruto ou ela avança na medida em que o mercado ele vai amadurecendo. Quando os empreendedores eles vão amadurecendo na sua visão, entendem que a profissionalização é um caminho sem volta e que a gente precisa estar aí contratando e profissionalizando as gestões. A Adriana Souza, minha gente, foi aluna do curso de finanças, né? E aqui da gente, né? Ok, Adriana? Tudo beleza, Adriana? Quer que você manda de novo? Câmbio. É um prazer tê-la aqui, querida. A Natalice Guilherme, boa tarde. Seja bem-vinda, Natalice. Câmbio. Então é isso. Né? Minha gente, tem empresa que tem problema e não sabe que tem problema. Essa é uma diferença. Volta aqui para mim, diretor. Quando a gente tem um problema de saúde, a gente sabe que precisa ir buscar a consulta, atendimento médico.
Tem empresa que não é assim. Ela está com problemas na sua gestão, mas ela não sabe o que é que ela está precisando para resolver aquele problema, né? Acontece muito. E, por vezes, o problema da empresa está na não profissionalização da sua gestão. Então, é fundamental que o mercado ele seja disciplinado para isso, que ele seja preparado para isso. E aí passa pela necessidade de os proprietários estarem abrindo suas cabeças nesse sentido da profissionalização, mas passa pelos profissionais da área de gestão mostrarem qual é o papel que eles têm nessas empresas. A partir daí, pode ser que o empresário olhe, epa, esse profissional aqui da área de finanças está dizendo que mexe com isso, eu estou com esse problema aqui, de repente eu preciso contratá-lo. Entendem? É muito nessa linha. Esse amadurecimento do mercado passa por a gente destruir a ignorância iluminando as áreas de problemas das empresas. E a gente ilumina com conhecimento. A gente ilumina com estratégia. Aí o empresário olha e diz assim, caraca, esse cara está falando de um problema que eu tenho aqui na minha empresa. Então eu preciso contratar ele para vir para cá. Entendem? Esse amadurecimento de mercado, ele passa por isso. Empresas familiares, elas têm um papel muito importante no desenvolvimento local, mas essa visão de buscar apoio apenas dentro da família, por vezes ela limita o crescimento da empresa, ela deixa o crescimento da empresa com um teto baixo, ok? Às vezes tem empresas que estimulam os familiares a estarem buscando conhecimento, se formando, treinando em atividades de marketing, de finanças, de produção, de gestão de pessoas. Por vezes tem grupos empresariais que estimulam isso, né? Mas não são todos. Então a gente precisa ter essa clareza aí para saber como o mercado se comporta e de que forma a gente pode encaixar a entrada aí nesse mercado. Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Adriana aqui, passando só para matar a saudade das nossas tardes maravilhosas. Beleza, Adriana, beleza demais. Câmbio, câmbio. Muito bom. Apareça, sempre estamos aqui, né, toda semana, de segundas, terças e quintas-feiras, nas aulas aqui, pelo canal Educação, tá bom? Mais especificamente, segunda e terça é a nossa aula de finanças aqui para o curso técnico em finanças. Nesse caso, eu dou 2 aulas para o curso de finanças. São sistemas econômicos e financeiros e essa aqui de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Beleza? Tá bom? Minha gente, as empresas familiares são organizações muito importantes no Brasil e internacionalmente. Eu vou mostrar para vocês amanhã na aula as mais antigas empresas familiares do mundo. Caraca, minha gente, tem empresa que tem 1000 anos de existência. Olha só que loucura. São dezenas e dezenas de gerações se sucedendo e a empresa funcionando. Se eu não me engano, a mais antiga do mundo chegou a fechar agora no ano 2017, 2017, se eu não me engano. A empresa mais antiga do mundo. Levou aí mais de 1000 anos, né, para poder quebrar. E outras ainda estão girando aí nos negócios. A gente vai ter a oportunidade de ver isso no finalzinho da próxima aula, tá bom? Da aula de amanhã. Então, vejam, essas empresas familiares, elas ocupam uma grande parte da paisagem econômica e social do mundo, visto que mais de 80%, cerca de 80% das empresas no mundo, elas são familiares. Vamos adiante. No cenário, minha gente, atualmente globalizado e competitivo, as empresas familiares, elas ocupam aí uma posição de destaque no âmbito dos negócios, né, já que elas são muito importantes na contribuição para a economia brasileira. Aí nos polos que vocês moram, Francinópolis,
Joca Marques, Parnaíba, Queimada Nova, podem olhar ao redor. Todas as empresas que vocês encontrarem, elas são empresas de natureza familiar. Ok? Né? Destacando-se aí grandes responsáveis pelo crescimento da economia, pelo desenvolvimento local, regional e nacional. É uma pessoa que chega e bota uma loja de parafuso, outra que bota uma loja de material de construção, outro que tem uma serralharia, é isso, né? Ou é uma pessoa que bota uma oficina mecânica, né? E por aí vai. Tá bom? Beleza. Vamos adiante. De acordo com esses autores aqui, o Borges, Lima e Andrade, as empresas familiares são consideradas como objetos relevantes do ponto de vista econômico-social. Elas têm esse papel de alavancar investimento, compram máquinas, equipamentos, insumos, contratam pessoas, geram trabalho, geram renda. Isso tem impacto econômico, isso tem impacto social, entendem? Então, é fundamental nesse sentido. Diversos estudos, minha gente, apontam para a primazia desse tipo de organização em muitas economias avançadas e emergentes, porque elas contribuem significativamente para essa gestão ou geração, na verdade, de emprego e renda, ok? Por isso que houve uma necessidade durante a pandemia de socorro financeiro dos governos às empresas, né, que tiveram que ficar fechadas. Volta aqui para mim, diretor. A coisa foi tão dramática que uma empresa, por exemplo, ela fechada tem custo que vai sendo gerado independente da empresa estar aberta ou fechada. Por exemplo, o custo com aluguel. O locatário não quer saber se a empresa está fechada, se ela está aberta. Né? Ela está ocupando aquele espaço, ela tem aquela obrigação, ela tem aquele passivo de pagar o aluguel. Entendem? Então, a empresa tem também a folha de funcionários, por exemplo, tem que ser mantida. Então, houveram muitas dificuldades para os empresários no período, né, que precisaram de um certo tipo de apoio do governo para injetar renda nos negócios, apesar de eles estarem fechados parcialmente por conta dos decretos do distanciamento social e do fechamento parcial dos mercados. Ok? É preciso que o governo tenha esse olhar para proteger esse segmento tão importante para a atividade econômica e como está dito aqui, né, tem sua dimensão econômica, também tem sua dimensão social. Beleza? É fundamental nesse sentido. Inclusive, a gente viu, o diretor botou aqui a imagem, né, da queda do PIB de 4,1% negativo. A queda só não foi maior, o tombo na economia brasileira só não foi menor, porque houve o auxílio emergencial, que as pessoas recebendo continuaram mantendo uma capacidade de consumo, né? E aí uma parte da economia conseguiu ter faturamento com esse auxílio emergencial. Se não tivesse sido feito o auxílio neste valor, né? Inicialmente foi proposto R$200, não teria sido um bagaço na economia brasileira. Inicialmente foi proposto R$200, depois o governo propõe R$200, depois a Câmara dos Deputados do Congresso forçam para 500, aí o governo cobra e bota 600. Então o auxílio foi feito e aí nesse sentido conseguiu muito impedir a queda na economia brasileira. A queda teria sido muito maior, os efeitos de desemprego, quem sabe de acirramento da fome, das dificuldades das pessoas em pagar as contas, teria sido muito maior. Ok, minha gente? Tudo bem? E a sobrevivência, né, das pequenas e médias empresas familiares teria sido maior. Beleza? Tudo bem? Câmbio. Então, diretor, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor.
Então vejam só, né? Adiante, diversos estudos, a gente já viu isso, e aqui tem a citação, né, do Bernhoeffet, né, desse autor. O nome parece ruim de soletrar, igual a Arnold Schwarzenegger, o nome desse caboclo aqui. Já pensou se você... Eu lembrei da piada, né? O marido, a pessoa, o casal, né? Casado e tal. Aí a mulher sofre um acidente e morre. E o marido fica, né? Vivo. E aí a mulher vai lá para cima, se encontra muito devota de São Pedro na porta do céu, ele que tem a chave, né? E aí ela muito devota e São Pedro, aí ela diz: São Pedro, posso entrar no céu? Volta aqui para mim, diretor. Ela: posso entrar no céu? E aí São Pedro diz assim: pode, minha filha, mas antes de mais nada eu tenho que dizer uma palavra, você soletra, e aí se você acertar, você entra no céu. Aí ela: pois diga, São Pedro, qual é a palavra? Aí ele diz: soletre a palavra amor. Aí ela diz: A-M-O-R, amor. Aí ele: pronto, então você pode entrar nas portas do céu. E ela entrou, e lá de cima ficava olhando o marido, né? E o marido virando bicho, viúvo, né? Virando bicho aqui na terra, né? Aprontando e esticando e puxando e tudo mais. Mas depois de um certo tempo, também o marido morre, né? Aí ele chega lá no céu. Nesse dia, ela estava na porteira do céu, conversando com São Pedro, e São Pedro teve que dar uma saidinha. Ela: minha filha, fique com a chave aqui da porta do céu, quem for chegando, você passa a senha. Né? Bote a pessoa para soletrar. Se ela acertar, ela entra no céu. Ela: tudo bem. São Pedro deu uma saída, e a mulher ficou lá na portaria, depois que não, o marido dela aponta, né? Lá na esquina do céu. Meu amor, você aqui na porta do céu para me receber, né? Que maravilha, que felicidade. Ela: pois é, meu amor. É isso mesmo. Eu estava ali acompanhando, observando aqui do céu lá na terra. Ele: pois é, meu amor. Mas estamos aqui, né? Para viver nosso amor na eternidade. Ela: pois é. Aí ela: pois então, vou entrando aqui. Ela: ops, você tem que soletrar uma palavra antes de entrar no céu. Aí ela: está bom. Me diga aí uma palavra facinha aí que eu entro e aí a gente vai viver o nosso amor eterno. E aí ela chega e diz para ele: não é só uma palavra para soletrar, é fácil. Arnold Schwarzenegger. Como de acha que o cara vai acertar esse soletrar o nome do Schwarzenegger? Tá difícil, viu? Volta aqui, diretor, a imagem aqui do slide. Ou então ela chegava para o marido e botava ele para soletrar esse nome aqui, né? Bernhoeffet, né? Que nome brabo. Como é que entra no céu se tiver que soletrar uma palavra dessa, hein? Então, minha gente, de acordo com essa figura aí, em torno de 80% das empresas existentes na América do Norte e na Europa, elas são de propriedade familiar. Beleza? Vamos adiante. Nem vou dizer qual foi o destino do marido, né? Porque certamente ele não acertou chamar o nome Schwarzenegger soletrado. Esse tipo de empresa, minha gente, das empresas familiares, normalmente ela se inicia com a ideia de um empreendedor. E aos poucos, esse empreendedor, né, ela se inicia com a ideia de um empreendedor. Essa ideia ele modela, ele consegue tirar do papel, né, e vai acrescentando familiares nesse processo. Né? Isso aqui é que pode ser uma barreira para a profissionalização da gestão. Ok? Logo, destaco em amarelo. A empresa familiar acaba tornando-se uma organização complexa pelo fato de inserir duas instituições no mesmo ambiente. Você tem a família e você tem a empresa. Apesar da existência dos muitos estudos sobre o tema, ainda não tem um consenso entre os teóricos e estudiosos sobre um real conceito de empresa familiar, mas que nela tem dois elementos que a tornam uma questão complexa. Não é simples. É o elemento família e o elemento empresa. Ok?
Tudo bem? Câmbio. Vamos adiante. Minha gente, e esse é um processo normal, isso vem com a globalização, a gente tem aí a internacionalização dos mercados. Isso acontece por avanços, né? Essa internacionalização dos mercados. Opa, deixa eu botar o azulzinho, marca texto, azul. Essa internacionalização dos mercados, meus caros futuros técnicos em finanças, né? Ele vem de duas coisas, essa internacionalização. Ela vem de avanços na tecnologia e vem também de avanços na logística, tá bom? Na logística. E isso integra cada vez mais os mercados. Por isso que existe uma necessidade grande de a gente agir localmente, aí em Queimada Nova, aí em Francinópolis, em Parnaíba, e a gente também agir localmente e pensar globalmente. Ok? Um exemplo disso que eu estou falando, não sei se a Adriana ainda está conectada conosco aqui, pode voltar a imagem aqui para mim. Diretor, por favor? Eu já ia te chamar de Jacques, diretor. Diretor da manhã. Então, vejam. O Jackson está mais gordinho, você está mais em forma, né? Então, vejam só. A Israélia, semana passada, a Israélia era da turma da Adriana Souza. A Israélia me mandou umas fotos lá de Betânia do Piauí. E lá em Betânia ela estava me mostrando que eles estão montando mais torres no parque eólico que fica lá na Serra do Inácio. Ela estava mostrando que da casa dela já dá para ver lá os bichos lá em cima da serra, né? Os aerogeradores, sacam? E isso vai ter repercussões locais, mas isso tem repercussões também regionais para o estado do Piauí, porque fortalece o Piauí enquanto uma fonte geradora de energia renovável. Isso também tem um impacto nacional e isso tem um impacto internacional. E isso acontecendo em Betânia do Piauí. E em qualquer outra região que receba um investimento na geração de energia solar ou fotovoltaica ou em geração de energia eólica. Ok, minha gente, tudo bem? Então, a gente tem esses impactos. A própria conexão de internet, ela gera impactos locais, regionais, nacionais e internacionais. E isso vai se intensificar, por exemplo, com o 3G, na medida que o 5G, negócio de 3G, né? A Sandra Mota estava até comentando isso antes da aula, né? Quando você conseguir ter uma maior democratização de acesso das regiões à tecnologia 5G de conexão com a internet. Ok, minha gente? Então, cada vez mais a gente tem que ter essa pegada. A gente tem que, por exemplo, aqui em termos de canal educação, a gente age localmente, mas a gente tem que pensar globalmente, né? Age localmente, pensa regionalmente. Isso dá um impacto regional, um impacto nacional e, quem sabe, um impacto global, né? É fundamental. Não tem teto para isso aqui, não. Sacam? De crescimento. Beleza? Tudo bem? Tanto que na pandemia, né, vários setores que foram pegos de surpresa. Para nós não foi diferente, mas como a gente já operava com mediação tecnológica, transmissão de aulas remotas, a gente fez alguns ajustes e não precisou partir do zero. Tem instituições de ensino que ainda hoje estão patinando na readaptação nesse final de pandemia. Nós aqui nunca paramos nesse tempo inteiro, porque já estávamos posicionados de forma remota antes da pandemia. Já é parte do nosso
Meus caros futuros técnicos em finanças, tem muito termo em inglês na área da gestão, vocês precisam se apropriar disso. Essa coisa da transmissão remota via mediação tecnológica aqui do canal é o core business, ou seja, é o negócio principal, é a atividade principal. A gente teve que fazer alguns ajustes. Vocês deixaram de assistir aula na sala de aula com IPTV e passaram também a assistir aula conectados no YouTube, sacam? Foi isso que a gente teve que fazer. É óbvio que isso tem reflexos, tem efeitos positivos, podem ter efeitos negativos, mas vejam, a gente nunca deixou de funcionar, estamos operando aqui, a operação aqui ela ocorre em 100%. Beleza, minha gente? Tudo bem? Câmbio, para vocês terem essa noção. Bacana. Agora, tiveram setores que tiveram e ainda estão patinando muito em dificuldades, sobretudo do ponto de vista da tecnologia e da operação tecnológica para fazer o negócio continuar a girar. Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Então, vejam só. A gente tem aqui, de acordo com a internacionalização dos mercados, é o que eu estava falando, está aliado ao advento do desenvolvimento tecnológico. As organizações iniciaram a busca por novos modelos de gestão, tentando garantir sua sustentabilidade e longevidade no mercado. Óbvio que a coisa não está fácil. A gente passou por período de pandemia, tem uma guerra na Ucrânia e na Rússia que tem impactos globais, né? E isso mexe com o mercado. E aí, destacado em amarelo, um dos fatores de conflito na gestão das empresas familiares pode ser visto em sua fase inicial, minha gente, como destaca o Adachi, na confusão entre família, empresa, né, em que o caixa é único. Isso aqui é complicado. Eu já até mencionei no começo da aula para vocês esse problema. É quando se usa o caixa da empresa, é preciso haver uma separação. O empreendedor que está na gestão do negócio, ele precisa, a partir do faturamento da empresa, retirar um prolabore. É como se ele estivesse se remunerando na forma de salário. Tirou aquela parte, ali é para ele, para suas despesas pessoais, né? E os lucros da empresa são outra coisa. Os lucros da empresa servem para reinvestimentos no negócio, seja no caixa, formar estoque, a fazer aquisição de máquinas, de equipamentos, modernizar sua atividade, né? Para essa pegada, ou para ser incorporado ao capital social da empresa, né? Ou também distribuir parte desses lucros para o proprietário, além do prolabore que ele já recebe, mas isso tem que ser muito bem definido, muito bem separado. O proprietário ele tem direito a dividendos, a participação nos lucros da empresa, mas não ficar saltando o caixa da empresa para custear despesas pessoais. Sacam isso? Esse é um dos fatores de grande conflito dentro da gestão de uma empresa familiar. Beleza? Tudo bem, minha gente? Câmbio. Estou olhando para o relógio, são agora 15 horas e 59 minutos. Nós vamos para um break. Como são 16 horas, a gente vai para o nosso intervalo de 20 minutinhos e daqui a pouco vocês voltam na companhia de outro mestre aqui, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.